Paulo Figueiredo, você, Paulo. Boa tarde, deputado. Parabéns pela iniciativa. É muito bom ver que há membros no parlamento que são lúcidos e tão zelosos da lei. Tudo muito oportuno. E, se eu entendi bem, o senhor listou 3 aspectos fundamentais aqui para a ilegalidade desse decreto. O primeiro seria a ausência da legitimidade do órgão, da AGU, para exercer o papel que deveria caber ao Ministério Público. Você tem o conceito de desinformação, que não é previsto na lei, e por fim, a utilização de um órgão estatal, de um aparato estatal para o patrulhamento e para crítica e perseguição política, né? E eu estou vendo que, pelo menos que se eu estou correto, é uma representação que é feita na PGR, na Procuradoria, que em última instância vai pedir justamente ao Supremo Tribunal Federal que analise. Mas eu não posso deixar de observar que no Supremo Tribunal Federal nós já temos processos sem legitimidade, justamente pela ausência de participação do Ministério Público, processos que tratam do conceito de desinformação e processos que servem justamente para o patrulhamento e para a perseguição política. Então, diante disso, o senhor, na última instância, está recorrendo ao STF para impedir, na Procuradoria, que vai ao STF, para impedir uma prática que se tornou corriqueira e marca registrada do próprio STF. Eu acho a iniciativa fantástica, volto a dizer, precisamos de mais desse tipo. Mas existe algum outro caminho que possa reverter esse tipo de coisa fora do Poder Judiciário, ou nós estamos perdidos na mão deles mesmo? Paulo, veja, nós estamos dependendo sempre de uma decisão judicial. E neste caso específico, a corte que deve analisar é a Suprema Corte. Nós não tínhamos outra alternativa jurídica que não fosse essa representação, a não ser que um partido político ou outras pessoas legitimadas possam ingressar, mas também ingressarão diretamente no Supremo. Veja, eu entendo a sua indignação e, por vezes, entendo também que o Supremo, ele, digamos assim, invade espaços de outros órgãos e também de outros poderes. Mas esse caso, eu tenho para mim, Paulo, que ele é muito emblemático, porque permitir-se que o presidente da República defina algo por decreto, algo que, repito, possa limitar a liberdade de expressão, é uma coisa extremamente pesada e séria, e eu realmente torço para que a Suprema Corte tenha essa clareza, porque senão, veja, nós vamos permitir a politização de algo que tem que ter um viés eminentemente jurídico. Aí o Supremo estaria, e eu entendo que outras oportunidades, cabe a interpretação que você colocou aqui, que por vezes ele já invade competência e atribuição de outros órgãos e acaba gerando um certo patrulhamento, mas seria negar a ele próprio, o Supremo, o poder de decidir sobre aquilo que deve ou não ser feito e delegar ao decreto de um presidente da República fazer esta definição. Então, eu tenho mesmo esperança de que consigamos reverter, suspendendo, não o decreto como um todo, mas naquilo que, a meu ver, ele afronta o texto constitucional, que é aquele artigo que delega a esta Procuradoria a competência para fazer a representação, que garante uma formação de um conceito do que é desinformação sem a existência de uma lei, e, por fim, que implica em patrulhamento a critério e ao talante do governante, e não do judiciário. Ou seja, o judiciário estaria a negar-se a si próprio. Por isso, a minha esperança de que consigamos reverter esse decreto. Roberto Mota, você, Mota. Deputado, boa noite. A minha pergunta é de um leigo em direito. Eu não sou operador de direito, sou apenas um cidadão comum que tenta entender o que está acontecendo no mundo de hoje, né? E a minha pergunta é a seguinte: será que já não existem remédios jurídicos suficientes para lidar, né, com mentira ou com informações falsas, né? Porque, se eu não me engano, já existem os crimes de injúria, calúnia, difamação, existe a possibilidade de um processo por danos morais se eu contar uma mentira a respeito de alguém. A minha dúvida é será que existe realmente necessidade de uma lei que defina o que é desinformação, que em si já é um conceito controvertido, né? Se a gente juntar
10 pessoas e perguntar a elas se uma coisa, se um determinado assunto é desinformação ou não, vai ser difícil encontrar unanimidade aí. Existe realmente necessidade de uma lei ou isso é apenas uma medida preventiva para que o Estado não resolva ele próprio, né, o Poder Executivo, definir sozinho o que é ou o que não é verdade? Eu concordo com você. Quando nós entramos com a representação, o intuito não foi instigar o Poder Legislativo a fazer essa definição legal. Foi impedir que o decreto tivesse aplicação imediata. Realmente, repito, é uma faixa muito tênue e existe muito uma discricionalidade sobre o que é desinformação para cada pensamento, né? Então, é algo que talvez seja quase impossível de definir-se num processo legislativo. Mas, se tiver que ter uma definição, terá que ser por lei e nunca por decreto. Porque por mais difícil que seja a definição do que é desinformação, pode-se buscar uma construção aprovada por ambas as casas legislativas e sancionada pelo presidente da República. O que não dá é para o Judiciário e a Câmara e o Senado delegarem ao presidente da República o direito de, por um decreto, definir o que é desinformação. A minha luta não é para que haja uma lei criando o conceito, mas sim para que não se permita que o presidente politize um tema que tem que ser norteado 100% pelo viés do Judiciário e nunca por um viés político momentâneo.